Olá, boa tarde. Já está começando o NT Sul desta terça-feira, 27 de junho, aqui na telinha da sua TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. Nessa edição você vai ver, Secretaria de Saúde emite alerta para os gaúchos contra doenças de inverno. Medidas simples podem evitar internações. Prefeitura de Cachoeira promete liberar passagem de caminhões trucados na Ponte do Fandango. CPI da Saúde tem 10 dias para concluir investigação. Vereadores não conseguiram prorrogação. Em Novo Cabrais, comunidade pede recolocação de lombada eletrônica. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala do desperdício de água. É um produto vital, assim como o ar, a água é uma necessidade de vida. E ela não pode ser tratada a bel prazer do mercado ou simplesmente de interesses comerciais. E na entrevista do dia, nosso assunto são as caravanas da Farsul. Nós vamos falar do resultado do projeto Campo Futuro. E como sempre, o NT Sul tem aquele espaço reservado para sua mensagem, para o seu recado, para sua informação. Mande para o nosso WhatsApp, atenção para o número, vai para a telinha agora, 51997697129. Vale também uma foto, vale o envio do seu vídeo. Para quem está assistindo ao vivo pelas redes sociais, basta comentar aí nas nossas lives. Acompanhe, participe do NT Sul, a edição de hoje já está no ar. A chegada do inverno fez a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul emitir um alerta. É que as baixas temperaturas favorecem a disseminação de vírus, como o da gripe e de resfriados, além do vírus da Covid-19. Medidas simples podem evitar o contágio e reduzir a sobrecarga no sistema de saúde ou até mesmo o agravamento dos quadros de saúde. Vacinação em primeiro lugar, seja contra a Covid-19 ou contra a influenza. Essa é a orientação primordial das equipes de saúde com a chegada das baixas temperaturas para se proteger das doenças respiratórias. A maior transmissão dessas doenças durante o inverno ocorre por conta de hábitos relacionados ao frio, como a maior permanência em espaços fechados e com pouca ventilação, o que facilita a circulação de micro-organismos, principalmente os vírus respiratórios. Logo, reforçar as ações de higiene, de ventilação, também estão na ordem do dia. Essas são algumas das medidas que são listadas dentro do programa Inverno Gaúcho com Saúde, que pretende reforçar serviços nos hospitais, com investimento de recursos extras em entidades para garantir atendimento amplo nesse período em que, tradicionalmente, se percebe um incremento na procura por conta das doenças típicas do inverno. A justificativa dos vírus respiratórios, eles aumentarem no inverno, tem algumas, né? A própria temperatura, ela interfere. As baixas temperaturas, elas contribuem para a existência do vírus no ambiente, por exemplo. Assim como a umidade relativa do ar também interfere no processo de transmissibilidade. Fora isso, no inverno, o que acontece quando está frio? As pessoas elas têm a tendência de ficarem mais confinadas, né, em espaços mais fechados. A gente não mantém a nossa casa aberta, as escolas abertas no inverno. Então, todos esses fatores fazem com que a transmissão de qualquer vírus respiratório seja mais intensa durante o inverno. Entre os meses de junho e agosto, a demanda por atendimentos de saúde tende a aumentar. Doenças do sistema respiratório foram a principal causa de internação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos no estado no ano de 2022, representando 12,3% dos casos. Em comparação com 2019, antes da pandemia da Covid-19, houve um aumento de 6% nas hospitalizações pediátricas por doenças respiratórias. Pneumonia, asma e bronquite, além da bronquiolite aguda, são as enfermidades que mais levaram a internações. E são essas as mesmas doenças que vêm lotando as emergências e hospitais neste início do inverno de 2023. E a partir desta semana, 5 unidades da Rede de Atenção Básica em Saúde de Cachoeira do Sul vão ter reposição de médicos pelo programa Mais Médicos do governo federal. 3 médicas e 2 médicos passam a atender nos postos Promorar, Piquiri, Ponche Verde, Centro Social Urbano e Alto do Amorim. A equipe Volante Rural Sul também recebe uma médica contratada por uma empresa terceirizada.
Essa equipe volante vai atender moradores nas localidades do Irapuá, Porteira 7, Palmas e Cerro dos Peixotos. Gente, o acidente de trânsito no trevo de Novo Cabrais, que vitimou o cerro-branquense Itamar Pollmann na última terça-feira, foi o estopim para um problema que há semanas é observado pela comunidade da região. A retirada da lombada eletrônica no trecho não induz o condutor a reduzir a velocidade. Com o caminho livre, carros e caminhões passam sem nenhum controle pela rodovia em um local de grande movimentação. Um abaixo-assinado pede a reinstalação. O acidente da última semana evidenciou um problema para os moradores de Novo Cabrais. A remoção da lombada eletrônica no trevo de acesso ao município deixou o trecho perigoso para quem se locomove na região. O resultado disso tudo foi a morte do caroneiro Itamar Pollmann, que estava nessa caminhonete Ford Pampa que vinha do município de Cerro Branco. Logo após o ocorrido, o prefeito de Cabrais, Leodegar Rodrigues, formalizou um pedido para a reinstalação da estrutura que induz o condutor a reduzir a velocidade. Esse ofício foi enviado para a empresa Rota de Santa Maria, que administra a rodovia. Nas redes sociais e entre os moradores, circula um abaixo-assinado com mais de 800 assinaturas que foi utilizado hoje pela manhã em audiência pública na capital. O assunto é tratado com muita atenção pela administração pública, que busca alternativas para evitar novas tragédias. Aqui estava posicionada a estrutura da lombada eletrônica que não funcionava desde o mês de maio. Algumas semanas essa estrutura foi retirada, o que tirou um pouco dos motoristas a cautela, principalmente no cruzar desse trecho bastante movimentado, acesso aqui de Novo Cabrais. A partir de agora, os moradores se mobilizam junto com a Prefeitura Municipal para conseguir viabilizar uma alternativa de controlar o trânsito aqui nesse trecho. A nossa comunidade aqui está muito apreensiva, todas as forças políticas aqui do município estão enganjadas, né, cada um com seus segmentos, em fazer com que, quanto antes possível, seja refeito, né, esse trabalho que vinha sendo feito pela lombada de antigamente. Temos com os deputados na Comissão de Assuntos Municipais, entregamos ofício, né, onde se comprometeram de levar adiante. Também tivemos uma reunião com o comando, né, da brigada, onde também os patrulheiros estão fazendo patrulha, né, aqui no trevo, que está nos ajudando também a desacelerar a velocidade, porque o que acontece? O pessoal aqui da região está consciente, né? Mas como aqui é uma 287, assim, que tem um trânsito muito grande de toda a região, né, o pessoal de fora não sabe, né, do que aconteceu ali. Então o pessoal vem em alta velocidade, veja que não tem pardal, e esse tem sido o perigo para nós. Nós temos o ônibus escolar, que também transita ali, então a preocupação nossa é geral. Nós, como morador aqui da beira da 287, aí, a gente tem comércio aí na lateral aí da 287, a gente viu que nos últimos dias, com a retirada aí da lombada, ficou muito difícil. Propriamente o pessoal para atravessar, que tem farmácia do outro lado, tem o mercado, né, a estação rodoviária, tá difícil. Tanto para o pessoal atravessar de carro, né, o pessoal de automóvel, de moto, que vem do outro lado aí, para se deslocar, e ficou bem complicado. E ela fica também perigosa à noitinha, né? Como o trevo já não tem algumas luzes aí, tá tudo meio apagado, o pessoal passa aí a mais de 100 por hora, tanto é automóvel, é caminhão, né? Então, eu acredito que eles devem colocar logo essa lombada eletrônica aí para dar mais tranquilidade pro pessoal aí. Os controladores antigos eram operados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER. A retirada foi realizada com o fim da concessão. A Rota de Santa Maria tem uma obrigação contratual de implantação de 7 controladores e 2 redutores de velocidade até o final de agosto. No momento, o que falta é a aprovação da AGERGS para iniciar a implantação nos locais definidos por estudo. Novo Cabrais possui 2 trevos. O principal tem o formato de uma rotatória, ideal para quem deseja acessar os caminhos laterais,
E o segundo, onde está o problema, também é acesso para os municípios de Cerro Branco, Lagoa Bonita do Sul e Sobradinho. Agora, o desrespeito, né, do motorista brasileiro é uma coisa lamentável. É claro que ali precisa, historicamente tinha esse redutor de velocidade, né, mas dentro de um trecho urbano tem a velocidade devidamente estabelecida, tem placa, ou seja, é preciso respeitar a velocidade que está estabelecida, né? Claro, teve que acontecer também um acidente horrível, né, para que essa mobilização acontecesse. Então, minha gente, no trânsito, nós precisamos ter consciência acima de tudo, né? Responsabilidade. Gente, o prefeito José Otávio Germano sofreu um acidente na manhã de hoje. Ele estava em deslocamento para a prefeitura quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra um tronco de uma árvore. Zé estava em seu veículo particular e não se feriu gravemente. Por meio de sua assessoria de imprensa, a Prefeitura Municipal informou que quem estava dirigindo o veículo era o assessor pessoal do prefeito, Michael Pascoal, e que o pneu do veículo furou, ocasionando o acidente. A colisão aconteceu na descida da rua Orlando da Cunha Carlos. A balsa do São Lourenço não está operando aqui em Cachoeira do Sul. Segundo o proprietário da balsa Vitória e de Simon, a documentação expedida pela Marinha venceu. Por telefone, ele disse que contratou um engenheiro naval para vistoriar a embarcação e dizer se ela tem condições de voltar a operar ou não. Se o retorno for positivo, esse documento é enviado para a Marinha solicitando uma nova licença. Pela corporação, essa vistoria ocorre somente em terra. Não há nenhuma previsão para o retorno da travessia. Uma mulher de 63 anos de idade, moradora do bairro Noêmia, foi atropelada por um motociclista na manhã desta terça-feira, enquanto atravessava a Avenida Marcelo Gama, aqui em Cachoeira do Sul. Informações preliminares de testemunhas indicam que o condutor era militar, não tinha habilitação e teria sofrido lesões leves. A mulher foi conduzida ao HCB pelo SAMU com fratura na clavícula e em 6 costelas. Um acordo entre prefeitura e o movimento dos motoristas e caminhoneiros avançou e garantiu a liberação do tráfego de veículos com mais de 2 eixos sobre a Ponte do Fandango. Liberação deve ocorrer formalmente nos próximos dias, depois do acerto com o DENIT, quando a Prefeitura de Cachoeira do Sul vai publicar um decreto com as regras e as responsabilizações de cada uma das partes. Assunto para daqui a pouquinho, vamos ouvir todos os envolvidos, né? Essa é uma demanda já de muito tempo aqui em Cachoeira do Sul, pelos transportadores, empresas que trabalham com transporte e também pelos tomadores desse serviço tão importante que é o frete, né? O transporte de cargas que acontece essencialmente por via rodoviária e, portanto, o acesso à Cachoeira do Sul com problemas por conta da interdição parcial da Ponte do Fandango. Agora, parece haver esse caminho costurado para que veículos com até 24 toneladas, que é o limite máximo, conforme o DENIT, para passar na ponte, possam efetivamente passar, porque até agora havia o limite conforme a característica do veículo e não conforme o peso. A gente vai trazer esses detalhes daqui a pouquinho para você. Aliás, você de casa quer participar com a gente? Quer mandar sua mensagem, contar algo que está ocorrendo onde você está? Manda mensagem no nosso WhatsApp 51997697129. Pode comentar também nas nossas lives, nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, e a sua participação, a sua informação, seu comentário são sempre muito bem-vindos por aqui, tá bom? Você costuma poupar água? Controla o tempo com torneira aberta, chuveiro, número de descargas no dia? Pois é, ao mesmo tempo que muitos brasileiros desperdiçam, outros não têm água encanada e nem tratamento de esgoto. É sobre isso que fala Francisco Bastos agora no quadro Opinião. Uma das discussões que temos observado em nosso país nos últimos tempos é a questão do marco do saneamento, que envolve justamente a questão das empresas que têm concessão para distribuir água, fazer a captação, tratamento, enfim, e a privatização dessas empresas, já que eram estatais. Não é objeto deste comentário. O que eu gostaria de colocar para os telespectadores é a situação que nós temos hoje em termos da água que nós recebemos em nossas residências, mais especificamente no Rio Grande do Sul.
Dois aspectos eles são muito importantes e vieram à tona numa pesquisa do Instituto Trata Brasil, publicado na última semana. O que traz esses dados? O primeiro é a questão do desperdício da água. Nós todos observamos, independente de estiagem ou não, de falta de chuvas, que nós observamos as pessoas usando a bel prazer a água, lavando calçadas, automóveis, regando jardins e assim por diante. Isso é uma ideia ainda ultrapassada de que a água é infinita, a fonte de água é infinita. Ainda mais quando nós temos um rio, como o Rio Jacuí aqui, do nosso lado. E isso acontece seguramente nas cidades que têm esses rios, fazendo, né, todo esse processo de oferta de água. Mas isso se soma também junto ao desperdício, nesse levantamento, que o Rio Grande do Sul é um dos estados onde há maior percentual ou índice de desperdício. Alguma coisa acima dos 41%, superando a média nacional. E por que acontece esse desperdício? É geralmente em função de canalizações antigas, materiais já ultrapassados, e também uma precariedade da manutenção. Isso significa, em termos do Rio Grande do Sul, que 1,4 bilhões de pessoas, 1,49 milhão de gaúchos, não têm água encanada. E com esse desperdício diário, poderia ter acesso. Este é um ponto importante que nós tenhamos presente quando começa a se discutir toda essa questão do privatiza, não privativa e do marco do saneamento. Se soma a isso a questão do esgoto. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul 7,5 milhões de pessoas que não têm esgoto coletado. E dos que têm esgoto coletado, mais de 25%, esse esgoto não é tratado. Ele volta para a natureza. E nessa natureza, naturalmente, está incluído os rios. E os rios onde há captação de água. Gerando o quê? Um custo muito maior para o tratamento e a disponibilização de água potável para a população atendida. Diante disso, nós temos, né, um contraste impressionante, que é de nós termos água tratada, desperdiçada, e muitas pessoas sem acesso a essa água tratada. A sociedade como um todo, ela tem que observar, porque nós não estamos tratando de um produto que seja qualquer um. Não, é um produto vital, assim como o ar, a água é uma necessidade de vida. E ela não pode ser tratada a bel prazer do mercado ou simplesmente de interesses comerciais. Fiquemos de olho com todo esse processo, porque justamente quando abrirmos a torneira, aqueles que têm essa possibilidade poderão ter um custo muito maior. Ou então nós termos, justamente como já acontece em alguns lugares, a falta de água, com todos esses transtornos. Ao final e ao cabo, quando nós temos falta de acesso à água potável, esse conjunto de pessoas, eles acabam adoecendo. E é mais uma faceta que a saúde pública, e mais especificamente o SUS, tem que absorver, que é tratar, atender essas pessoas que poderiam, num ato de responsabilidade dos governos, de oferecer um bem vital, como nós dissemos, que é a água potável. Boa tarde. E eu estou aqui, de olho nas mensagens. Nosso telespectador sempre tem espaço por aqui na telinha da TV Novo Tempo. Conte pra gente o que acontece onde você está, no seu bairro. A sua participação é sempre muito bem-vinda por aqui. Para participar, nosso WhatsApp é o 51 99769 7129. Não esqueça de trazer aí, de destacar o seu nome completo, de onde você também está falando, né, o seu bairro, para a gente trazer sempre as informações bem completinhas por aqui, tá bom? Vamos para a telinha? Vamos ver mensagens que estão chegando aqui dos nossos telespectadores. A Sinara está participando. Hoje quero desejar toda a felicidade para o meu filho João Victor, seus 24 aninhos. Que Deus abençoe. Obrigado, Sinara, e felicidades para o João Victor, celebrando
nesta data super especial, nesta terça-feira, né? Data importante para celebração em família. A Adriana Bolsin está participando. Peço providências em relação à Rua Antônio Gomes de Campos, bairro Otaviano. Olha aí a situação, secretário de Obras, diz ela. Dá pra gente ver aí que a situação realmente está precária. Estou eu aqui virando a cabeça porque o vídeo está na vertical, né? Tá de lado aqui, vamos dizer assim, mas dá pra gente ver que tá uma buraqueira danada, né? Muito obrigado, Adriana, por mandar o vídeo pra gente. Deixamos aqui esse alerta importante para a Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul. E você de casa, quer participar? Comentar as reportagens que estão no ar, contar algo que está ocorrendo onde você está, sugerir uma reportagem? Faça isso, a gente acolhe sempre com muito carinho as sugestões da nossa audiência. Muitas dessas sugestões viram reportagens efetivamente aqui no NT Sul, então fique à vontade para participar com a gente. Bom, nós vamos falar agora sobre a Ponte do Fandango. A gente citou anteriormente aqui sobre essa possibilidade de efetivamente a ponte ser liberada para travessia de veículos, de caminhões, com até 24 toneladas. Porque até agora, até esse momento, os veículos estão sendo classificados e liberados ou não de acordo com o seu tipo, né? Então vamos ver o que está sendo previsto, o que está sendo pensado para os próximos meses aqui na Ponte do Fandango, em Cachoeira do Sul. Uma mobilização que agora reúne mais de 300 motoristas, caminhoneiros, empresários e agricultores obteve a liberação da passagem de seus caminhões trucados pela Ponte do Fandango e outros veículos de maior porte, desde que não ultrapassem as 24 toneladas, limite determinado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Uma das lideranças do movimento, Roque Xavier, motorista há 29 anos, esteve na casa do prefeito José Otávio Germano na manhã dessa segunda, pedindo solução para o impasse. Ele ainda se manifestou na tribuna popular da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. E a liberação das 24 toneladas, dentro da lei que o DENIT está permitindo, né? A liberação para nós para poder usar nas 24 toneladas. Ali foi acordado com ele lá. A partir de quando e como é que foi formalizado isso? Porque que a gente sabe que o DENIT já tinha, né, autorizado as 24 toneladas, mas isso dependia de uma documentação para isso. Como é que vai ser fiscalizado? Como é que vocês acordaram isso? A fiscalização, eu creio que vai ser ali através de notas e o peso do Inmetro que vem em cada veículo, né? Vai ser fiscalizado ali, né? E vai olhar a nota e vai somar no peso da nota com o peso do Inmetro que consta em cada veículo, né? Sobre a liberação, eu creio que eu acho que uns 2 a 3 dias para oficializar tudo, a documentação, para a liberação das 24 toneladas, né? Além disso, ainda nós vamos à restauração da nossa ponte, né? Porque a verdade, a nossa ponte aí, nossa cidade está sofrendo um atraso por causa da nossa ponte aí. A movimentação existe desde a interdição parcial da Ponte do Fandango em outubro de 2021. Primeiramente, o DENIT liberou o tráfego para veículos leves e, posteriormente, para ônibus e veículos com até 24 toneladas. Foi quando os caminhoneiros iniciaram o movimento pela inclusão de caminhões trucados. Em audiência pública realizada em março deste ano, o superintendente regional da autarquia, Iratã Pinheiro, destacava a dificuldade de fiscalizar os veículos que passavam pela ponte e, por isso, a decisão de definir os veículos pelas características e não pela tonelagem, deixando, no entanto, em aberto a possibilidade de uma nova avaliação sobre o tema. Nós, preventivamente, tomamos uma decisão de preservar a ponte, deixar algumas tipologias de caminhões passarem pela segurança no operador. Na verdade, não gerar dúvida para o operador liberar ou não caminhão e não gerar problema possível de liberar algum caminhão excedente que possa trazer algum risco ou alguma questão de maior dano à ponte que está ali limitada. Agora, a Prefeitura Municipal agiliza contatos com o DENIT para elaborar o decreto com as regras para a liberação da ponte para veículos com mais de 2 eixos. Caminhões com mais de 2 eixos, né, que estejam vazios, para simplificar, por exemplo, a explicação, né, que estejam vazios, que não chegam a 24 toneladas, passarem sobre a Ponte do Fandango, certo? Essa é a ideia. Claro que isso é uma proposta
dos caminhoneiros, uma proposta nossa. O prefeito José Otávio autorizou que a gente tocasse esse assunto em frente, né? Então, agora nós temos que ter um ok do DENIT, porque temos duas situações. Uma é que o prefeito é responsável civil e criminalmente por qualquer dano, né, ou acidente, né, que possa acontecer na Ponte do Fandango se passar, né, algum tráfego muito intenso, né. Segundo, tem a situação também de diminuir o fluxo da balsa Deusa do Jacuí, né, e a balsa parar de operar, né. Além disso, também nós temos, paralelo a isso, uma tratativa com a balsa de trocar de local o ancorador da balsa, porque a Rua Moron está ficando muito danificada pelo excesso de carga que passa ali, né? Então, é outro assunto também que nós vamos tratar de imediato com a balsa Deusa do Jacuí, o seu Adroaldo, que é o proprietário, né? Então, temos essas situações. Hoje mesmo já estamos em contato com o DENIT, vamos mandar um ofício do governo para o DENIT, né? O DENIT, assim que nos retornar, nós vamos publicar um decreto, né, em que também nós vamos botar algumas orientações de regulamentação de como vai ser essa fiscalização e quais as penalidades ou responsabilidades que os caminhoneiros vão ter, né, se infringir alguma situação dessas, inclusive de nós cancelarmos essa proposta, né? Então, se não correr dentro do que nós combinamos com os caminhoneiros ontem, inclusive com o vereador Marcelinho, do qual também eu pedi para eles que eles assumam também o compromisso de qualquer dano, assumam o compromisso da balsa ir embora, né, para não também colocar somente a responsabilidade na prefeitura, né, se as coisas não derem certo. Importante destacar que, por enquanto, as regras continuam as mesmas para a travessia na Ponte do Fandango aqui em Cachoeira do Sul. Então, mudança para a liberação de veículos com até 24 toneladas somente após a publicação desse decreto que o secretário mencionou. Gente, o Plano Safra foi lançado hoje de manhã. Os recursos na ordem dos 364 bilhões de reais vão apoiar a produção agropecuária nacional de médios e grandes produtores rurais até junho de 2024. As taxas de juros para custeio e comercialização vão ser de 8% para os produtores do Pronamp e de 12% para os demais. Já para os investimentos, as taxas de juros variam entre 7% e 12,5%. Intervalo agora e na volta você vai ver. CPI da Saúde tem 10 dias para concluir investigação. Vereadores não conseguiram prorrogação. E na entrevista do dia, nosso assunto são as caravanas da Farsul. Nós vamos falar do resultado do projeto Campo Futuro. E tem ainda a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e também para todo o território gaúcho. A gente volta já. Meio-dia e 33, o NT Sul já está de volta ao vivo. Gente, o calorão de ontem está se repetindo hoje, né? Apesar do amanhecer ter sido sem encerração. Amanhã volta a chover, como eu antecipei ontem. Na quinta esfria e a temperatura mínima prevista é de 8 graus. Vamos conferir agora tudo isso na previsão do tempo, previsão para Cachoeira do Sul e para todo o território gaúcho. Terça-feira em Cachoeira do Sul tem sol entre nuvens e segue mais ou menos como ontem, segue calor. Mínima 22 graus, máxima 27. Quarta-feira já pode voltar a chover novamente. Ao longo do dia pode ter variações entre sol, momentos mais fechados, mas com chuva. Temperatura mínima 14 graus e máxima 19. Quinta-feira deve ter sol em Cachoeira do Sul, eventualmente com nevoeiro ao amanhecer. E já fica bem friozinho, mínima 8 graus e máxima 16. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. As temperaturas hoje devem alcançar até 8 graus acima da média no território gaúcho. O motivo do calor fora de época, de acordo com meteorologistas, é a presença de vento quente que vem do interior do Brasil para o Rio Grande do Sul. Além disso, não tem registro de ar polar no estado, o que também facilita o aquecimento. Além do calor, pancadas de chuva podem ocorrer em áreas como o sul, o litoral sul e a campanha, devido a uma frente fria que avança, combinada com o vento que vem do oceano. De acordo com a Climatempo, não está descartado o risco de temporal nessas regiões com rajadas de vento. A instabilidade deve ser maior ao longo do dia na campanha e também final do dia na região de Uruguaiana. A região metropolitana de Porto Alegre tem sol entre nuvens.
Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, máxima de 27 graus. Também 27 na fronteira oeste, em Uruguaiana. Na região norte, em Passo Fundo, 24 graus. Na região central, em Santa Maria, 27. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 28 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, máxima de 20 graus. A Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, está com inscrições abertas para oportunidades em ingresso nos cursos de graduação ainda nesse ano, no segundo semestre. Podem participar candidatos nas modalidades de ingresso, reingresso, transferência interna e externa e ainda portadores de diploma. As inscrições vão até o dia 6 de julho e são totalmente pela internet. Para o campus de Cachoeira do Sul, são 105 vagas para Arquitetura e Urbanismo, 256 para Engenharia Agrícola, 272 para Engenharia de Transportes e Logística, 239 para Engenharia Elétrica e 249 para Engenharia Mecânica. Informações estão nos editais disponíveis em ufsm.br/pro-reitorias/prograde/editais. Mais detalhes podem ser obtidos diretamente no campus pelo telefone 51 código de área 99389-9500. Vamos dar uma olhadinha no que diz nossa audiência? Nosso WhatsApp é o 51997697129 e está à sua disposição. Então vamos para a telinha. A Dair Madrid está participando aqui de Cachoeira do Sul. Antes passava caminhão sem autorização, agora vai passar até bitrem sem autorização, diz aqui o Adair sobre a ponte do Fandango. Então o temor do Adair é que as pessoas não respeitem essa limitação, destacando que será necessária a fiscalização na entrada, na saída da ponte do Fandango, para verificar se o caminhão está com aquele peso, com a carga estipulada, com o limite de 24 toneladas. Reiterando aqui o que a gente destacou antes, por enquanto segue a regra em vigor, pela classificação do veículo. Para essa liberação com base no peso, somente a partir da publicação do decreto por parte da Prefeitura Municipal aqui de Cachoeira, tá? Quem mais? Lúcio Teixeira também está participando. A Rua Antônio Gomes precisa da finalização do calçamento urgente. Obrigado, Lúcio, pela participação. Deixamos aqui esse destaque importante para a Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul. Gente, abriram hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site acessounico.mec.gov.br/ProUni. Para participar, é preciso ter feito o Enem em 2021 ou 2022, com média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a 0 na redação. Também é necessário ter completado o ensino médio. As inscrições vão até 30 de junho. Os vereadores rejeitaram, na sessão ordinária de ontem, o requerimento de prorrogação da CPI, que está investigando o eventual pagamento indevido de horas extras a servidores da saúde de Cachoeira do Sul. A prorrogação previa mais 60 dias de trabalho dos vereadores para análise documental e coleta de depoimentos, para apurar se esse pagamento era legal ou não, já que os investigados são beneficiados com redução de jornada por terem filhos com deficiência. Com a negativa de prorrogação, os vereadores Luiz Paixão, Alex da Farmácia e Antônio da Saúde precisam encerrar a investigação que teve início no dia 5 de maio em 9 dias, ou seja, no dia 5 de julho. Correto, Daniel. Com a não aprovação desse requerimento, a CPI, a partir de hoje, então, tem 9 dias para concluir esse processo e apresentar um relatório final. Um curtíssimo espaço de tempo aí para concluir esse procedimento que foi instaurado. Do meu lado está o presidente, a gente vai conversar com ele sobre como a CPI pretende se organizar nesses 9 dias que restam, então, presidente, para apresentar uma conclusão de um trabalho bastante longo e com muita documentação ainda a ser analisada em pouquíssimo tempo, Boa tarde. Perfeito, boa tarde. Thelma, eu preciso dizer o seguinte, a comissão ela trabalha baseada na lei, não é? E baseada num regimento de funcionamento próprio do instrumento Comissão Parlamentar de Inquérito. E baseado nisso, a gente fez o pedido de prorrogação dos trabalhos em função de que a documentação que poderia dirimir todas as dúvidas do que estava sendo investigado, ela demorou mais de 40 dias para chegar.
Aí, o fato de que foi negada a prorrogação ontem fala também que a comissão foi muito omissa. Não é verdade, nós estávamos debruçados. Só esses papéis que tu está vendo aqui atrás são pertencentes hoje da comissão. São mais de 2.000 laudas, né, para serem analisadas por 3 vereadores. Nós iríamos também contratar uma perícia contábil para que não deixasse nenhuma dúvida, que fosse feito um trabalho minucioso e técnico em cima de toda essa documentação aqui. Não houve tempo para isso e não vai ser concedido. Ontem foi negado a prorrogação desse tempo. Então é importante que as pessoas saibam que são 2 funções principais dentro da Câmara de Vereadores: a função legislativa e a função fiscalizadora. Ontem a Câmara abriu mão da sua função, que eu até acho mais nobre de todas, que é a fiscalizadora. Um dos argumentos utilizados ontem na defesa da não prorrogação da CPI é que ela teria sido uma caça às bruxas, principalmente porque o alvo dessa investigação seriam mães de crianças atípicas. O senhor concorda com esse argumento? É um argumento que ele se desfaz por si só. Porque, primeira coisa, quando um cidadão passa num concurso público, né, hoje nós temos a própria LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, onde o gestor público é obrigado a dar publicidade de todos os atos da administração. E todos os atos, inclusive a vida funcional dos seus servidores, independente deles serem pessoas que têm filhos atípicos ou não. O que acontece ali, e aí a gente, na comissão, a gente procurou não espetacularizar, não era motivo de mídia, de ser midiática essa comissão, ela era uma comissão mais técnica, né? É analisar a possibilidade legal de que essas pessoas pudessem fazer hora ou não. Simples. Tanto que até o presente momento, ninguém foi chamado para depor. Por quê? Porque os documentos falam por si só. É possível trazer um relatório com apontamento claro nesses próximos 9 dias? Nós vamos tentar, vamos trabalhar aí, se for preciso, de manhã, de tarde, de noite, enfim, para analisar tudo aquilo que for possível e remeter ao Ministério Público, para que o Ministério Público já tenha o direcionamento do que precisa ser mais aprofundado para chegar ao final com uma investigação que dê a resposta para a sociedade cachoeirense. Que é só isso, viu, Thelma? Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é trabalhando para dar uma resposta para a sociedade. Ontem essa casa cerceou o direito da sociedade de ter uma resposta clara e definitiva sobre esse assunto. A partir dessa investigação sobre este caso específico, a CPI corre o risco de descobrir outros pagamentos indevidos na saúde? Provavelmente. É que eu não posso te dizer com certeza isso, porque não era só esse fato da CPI. A CPI também investigava, tinha um outro objeto junto, que era a questão de pagamento de hora extraordinária para servidor que deixou de ganhar função gratificada. Deixou de ganhar função gratificada no mês e passou a perceber hora extra no mesmo valor no outro mês. Então, foi um segundo objeto de investigação, objeto de denúncia. Então, se já existiu esses 2 fatos, provavelmente, por que não, poderiam ter surgido outros fatos ainda. Durante a sessão, os integrantes da CPI chegaram a argumentar que os vereadores Marcelo Figueiró e Paulão Trevisan estavam impedidos de votar utilizando o regimento interno da Câmara. O assunto será tratado com o jurídico da Casa, mas preliminarmente a sessão está validada. Thelma, até que se prove o contrário, está mantida. Estou solicitando um parecer jurídico aos técnicos do direito e também aos institutos que assessoram essa casa para ver se existe algum óbice em relação à votação de ontem. Existindo uma ilegalidade, a gente convoca os suplentes e faz uma nova votação. Mas, a princípio, como eu deveria ser informado com prazo para que eu pudesse convocar os suplentes, e eu não fui informado durante o plenário, eu não tenho outra forma a não ser manter nesse primeiro momento. Até que se prove o contrário, que os pareceres sejam deferidos e serem encaminhados para nós, comprovando que houve arguído algum impedimento, aí sim a gente convoca os suplentes, que no caso seriam a ex-vereadora Adriana Palladino e o ex-vereador Pablo, que assumiu na votação na votação do Diário Eletrônico. Eles são convocados e é realizada uma nova votação. Há mais ou menos um mês, nós antecipamos aqui no NT Sul como seria a caravana deste ano do projeto Campo Futuro, promovida pela Farsul nas mais variadas regiões do Rio Grande do Sul. Agora que o projeto já foi encerrado, é hora de saber o resultado desse trabalho. E quem chega com esse assunto é o Gabriel Hag. Boa tarde, Gabriel.
E aí, Daniel, muito boa tarde a ti, boa tarde também para quem está nos acompanhando. E olha, vocês devem estar lembrados que há um tempinho atrás, aqui no NT Sul, nós abordamos sobre o Campo Futuro, que é um projeto, uma caravana da Farsul, na Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que rodou algumas regiões do estado para saber os anseios, as necessidades do agro e para elencar prioridades rurais. Pois muito bem, essa caravana já aconteceu e está conosco mais uma vez o Rui Silveira Neto, ele que é economista da Farsul e vai nos trazer esse balanço do que o estado está mais necessitando nesse momento. Rui, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez à TV Cachoeira. Boa tarde, tudo bem? Queria saudar aí todo mundo que vai nos acompanhar aí no programa, nossos telespectadores. A gente fez um levantamento, né, de custo de produção para a gente entender como é que foi esse andamento da última safra, também qual foram os impactos da estiagem. Então, uma primeira conclusão é que os impactos financeiros dessa última estiagem, da safra 2023, eles foram mais profundos, eles tiveram uma profundidade muito maior do que o da estiagem anterior. A gente viu resultados assim, muito preocupantes, né, em termos de margens, né? A maioria dos produtores não conseguiu oferir lucros, tiveram grandes dificuldades para pagar o custo operacional, né, que são o custo sim, de insumos, de mão de obra, aqueles custos da operação mesmo, né? A gente viu um aumento de 30% nesses custos em média, e eles vieram muito concentrados em fertilizantes. Muita gente acabou comprando fertilizante muito caro depois que começou o conflito na Ucrânia, no primeiro trimestre do ano passado. Então o pessoal teve de se preparar, comprou muito caro. E outro item muito importante, que a gente viu um crescimento, em alguns casos, absurdos, né? Foi no caso de herbicidas, que em algumas regiões, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, a região de Carazinho, o custo aumentou em 146%. Em termos de produtividade, deixou muito a desejar, muito mesmo, e por conta disso, a gente teve, assim, um resultado financeiro pior até mesmo que o da safra anterior. Pois é, Rui, eu lembro que quando nós fizemos a entrevista antecipando como é que seria o Campo Futuro, como é que seria o projeto, nós falamos justamente dessa regionalização que o projeto percorreu a caravana, de norte a sul do estado, começando lá por Carazinho, passando pela região central em Tupanciretã, até chegar a Bagé, Uruguaiana, enfim, regiões muito específicas. Eu queria pedir para tu elencares o que vocês perceberam em cada região específica de anseio do produtor. Claro, bom, o que a gente percebeu, por exemplo, nas regiões como Carazinho e Cruz Alta, né, veio bem nessa parte do custo, foi também um período bem quente lá, muitos produtores falando, claro, da questão de seguros, foi uma pauta que a gente viu mais ou menos em todos. Quanto a essas duas regiões, particularmente, enquanto a gente teve estiagem, a safra de inverno, eu vou dizer para ti, foi a melhor safra de inverno que eu acho que eles tiveram, pelo menos desde que a gente levanta o custo de produção no Campo Futuro, isso deve fazer 15 anos, então essa foi a melhor safra de trigo da história, ele pagou todo o custo e ainda sobrou margem. Entretanto, quando a gente vai a Tupanciretã, a situação foi pior, né, do que essas regiões, e nem mesmo a safra de trigo, mesmo com o inverno, uma temperatura que contribuiu bastante, eles conseguiram ter uma safra boa, né? Teve bastante dificuldade, tem mesmo a safra de inverno. Então, Tupanciretã tá bem difícil a situação por lá, foi bem difícil em ambos os anos, mas a região, acho que no geral, a que está mais preocupante. Depois, quando a gente vê regiões, né, daí eu vou pegar aqui regiões arrozeiras, né, que a gente viu tanto em Uruguaiana quanto lá em Camaquã, então em lugares, né, bem diferentes um do outro do estado, mas o arroz contribuiu, no caso de Camaquã, que tem soja, arroz contribuiu bastante para a soja.
porque os produtores comercializaram o arroz em um período muito interessante e o arroz conseguiu ajudar, né, a tu manter o fluxo de caixa da propriedade, né, e não precisar vender grande parte da soja quando o preço estava muito ruim. Uruguaiana, a gente viu que mesmo a lavoura sendo irrigada, né, tanto Uruguaiana quanto Camaquã, ainda assim choveu muito pouco, isso prejudicou muito a irrigação, as barragens muito baixas, né, o pessoal ainda está muito preocupado quanto se a chuva vai repor as barragens a tempo agora para a próxima. Então, mas considerando que a gente vai ter aí um El Niño e ele está parecendo bem chuvoso, bem úmido, vamos, né, torcer para que as barragens elas voltem a ficar cheias, mas a gente quando viajou elas estavam ainda bem baixas. Quanto a Bagé, né, e lá a gente viu soja irrigado, a gente viu que mesmo com a irrigação, ainda assim teve um déficit hídrico, foi difícil, foi muito quente, prejudicou, por mais que, né, em média, tu tem uma produtividade maior, mesmo assim ficou bem aquém do que os produtores esperavam, né, mesmo para o irrigado, e eles tiveram dificuldade de pagar lá o último nível do custo, que é o custo total, né, pagar ali o custo de oportunidade da terra. Então foi bem complicado para eles. Então, para quem tem terras arrendadas, né, para quem produz principalmente terras arrendadas, a dificuldade vai ser tremenda, né, para a próxima safra. Provavelmente a gente acha que pode ter pessoas que vão ter que realmente abrir mão de alguns arrendamentos, porque vai ser muito complicado tu pagar eles, né, com esse nível de preços, né, principalmente. Outra coisa que foi fato, né, o nível de preços. Poucos produtores venderam antecipado, porque eles não sabiam se iam colher o suficiente para honrar esses contratos. Então, por fim, os preços, eles também pesaram muito, né? Então, uma estiagem, custo elevado e preço em queda, então a gente está falando aí de 3 fatores que em conjunto tornaram essa estiagem, né, uma tragédia, no mínimo, para a gente assim, deixar bem claro o que aconteceu. Pois é, Rui, eu aproveito e te convido para a gente entrar nessa seara de assunto. Tu estavas falando sobre Tupanciretã, né, soja, Tupanciretã, maior lavoura de soja que nós temos no estado, e do outro lado do estado Bagé, que é uma região da campanha, uma região tipicamente pecuarista e que de uns tempos para cá está sim se destacando também no ramo de soja, na agricultura. Tanto é que Bagé tem um evento específico sobre isso, que é o simpósio de soja que acontece anualmente. Fazendo um comparativo dessas duas regiões, como é que elas estão, tanto Tupã, né, que nós temos como a maior lavoura de soja do estado, e Bagé, lá na região da campanha, adentrando já e com muita força nessa área. O que tu vês aí do relato dos produtores? Bagé, a gente levanta irrigado lá, então ela tem uma diferença considerável em questão de Tupanciretã. A maioria dos produtores de Bagé, tem muitos produtores que vieram, né, de outras regiões, principalmente do Noroeste, para plantar em Bagé, mas a maioria dos produtores de Bagé, eles plantam em áreas irrigadas, né. Lá em Tupanciretã, infelizmente, a gente não viu isso. É preocupante, realmente, uma área considerável, né, maior plantado de soja do estado, e realmente as dificuldades lá na região, elas foram muito grandes. A gente está falando aí da menor produtividade de soja sequeiro que a gente auferiu ali na região. Até vou te dizer aqui exatamente qual foi a produtividade. A gente foi 22 sacos na safra 2023. E 2022 já tinham sido 13. Então, foi muito difícil. Pois é, nós falamos, né, de toda a caravana do Campo Futuro, começamos pelas regiões onde ela passou, Carazinho, Cruz Alta, Tupanciretã, falamos de Camaquã, falamos de Bagé também. E qual é a observação de vocês com os produtores da fronteira oeste? O que vocês observaram de relatos em Uruguaiana? Bom, a gente viu relatos, né, de bastante dificuldade, questão hídrica, né, barragens muito baixas, custo muito elevado do arroz, muito elevado mesmo. O arroz aí, a gente teve, no caso aqui, só para elucidar um pouco,
a gente teve aumento de, por exemplo, 54% de aumento nos herbicidas, né? Fertilizante foi um aumento de 109%, dobrou o custo de fertilizante. A lavoura de arroz, o seu custo operacional aumentou 40%, e aí veio um impacto, né, muito grande na produção. Ano passado, 2022, na estiagem, eles já tinham colhido 166 sacos, assim, na média. Dessa vez foi 160, então eles tiveram ainda uma redução maior de produtividade, ou seja, um pouco mais de dificuldade do que foi ano passado. Entretanto, o preço, ele ajudou um pouquinho mais esse ano, né? Eles tiveram uma melhora no preço. Claro que o preço essa é a única variável, né? Que eu não tenho como dar uma assim, como posso dizer assim, uma notícia boa, ou não posso dar uma tranquilidade ao produtor, porque eu não tenho bola de cristal, não sei como é que vai ser o preço para o ano que vem. Então, por isso que eu acho importante que eles olhem para os preços futuros, principalmente quando estiverem formando lavoura, e consigam travar seu custo de produção a preços interessantes que paguem o custo. E depois, né, a gente vê como é que vai se comportar o preço para o ano que vem. Mas, enquanto essa safra foi cara e com produtividade baixa por conta da estiagem, a próxima safra vai ser mais barata e graças a Deus a gente vai recuperar a produtividade, porque a gente espera isso, né? Então, o único fator que resta saber é o preço, mas como eu disse, mais uma vez, importante é vocês se precaverem dele, principalmente olhando o custo e fazendo uma comercialização antecipada para travar esse custo e não se preocupar, pelo menos, com a parte operacional, né? Pois é, essas preocupações do produtor que acabam sendo inerentes, né, de toda a safra com relação a custo, pensar o preço futuro, mas embora, né, tenhamos esses dados não tão bons assim das rodadas do Campo Futuro que vocês observaram, sempre há esperança por parte do produtor, principalmente vindo de uma safra que não foi tão boa, sempre há esperança na próxima, né? Com certeza. Depois de duas, essa aí vai melhorar, o custo vai ser menor, né? E a gente vai ter aí uma perspectiva melhor. Basta o produtor realmente ultrapassar esse grande desafio que foi essas últimas duas safras, mas a competência, ela existe, a profissionalismo existe, e realmente foi uma safra muito ruim, mas também eu tenho certeza que a gente vai conseguir virar a página disso. Tá certo. Muito obrigado, Rui, por nos atender e sucesso aí nos trabalhos da Farsul. Microfones sempre abertos. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de vir aqui e falar sobre o Campo Futuro. Isso aí, Daniel. Nós conversamos com o Rui Silveira Neto, que é economista da Farsul, explicando sobre as rodadas do Campo Futuro que foram realizadas em diversas regiões do Rio Grande do Sul. De momento era isso. Voltamos contigo para o estúdio. Muito obrigado, Gabriel, pelas informações. NT Sul fica por aqui. A gente se encontra amanhã ao meio-dia. Fique com a Novo Tempo. Tchau!